Geração, nós somos essa geração. Você é a pessoa escolhida para quebrar protocolos na sua família. Eu fui escolhida para quebrar protocolos mediante a palavra do Senhor na minha família. Eu creio em nome de Jesus. Eu creio em nome de Jesus. Hoje eu nem quero demorar. Daqui a pouco a gente tem célula. Amados, daqui a pouco tem célula. Cadane, com a pastora Vanusa, então eu nem vou me estender muito, tive que adiantar a live, não eram os projetos, mas de vez em quando acontece isso, então vai ficar gravado em nome de Jesus, tá? Depois você assiste, vai subir para o YouTube. Quero fazer um comunicado importante, você que está nos acompanhando, falei que Deus tinha colocado no meu coração de fazer um culto, né? Trazer um seminário, algo em cada estado. E já temos a data, já temos o estado, já temos tudo programado. Bati o martelo ontem, assinei o contrato hoje, em nome de Jesus. Então, o primeiro estado que nós vamos estar será o estado do Espírito Santo. Deus tem seus projetos, até o nome é abençoado. Vamos começar pelo Espírito Santo, vai ser no dia 13/9. Amém, glória a Deus, 13/9, vai ser poderoso que Deus vai fazer, vai ser no estado de Espírito Santo, se eu não estou enganado, o nome da cidade é Vila Velha, eu não tenho todas as informações, mas vou passar para vocês. Lá vai ser ministrado o seminário Restauração Sexual, vamos destronar esse principado, em nome de Jesus, eu tenho certeza de que Deus vai fazer coisas grandes ali, então são vagas limitadas, tá? Se eu não estou enganada, é 200 a 250 vagas no local. Vou disponibilizar para vocês. Vai ser a coisa mais linda. Vocês vão amar o lugar. Nós procuramos com muito carinho. Então, assim que terminar nossa live, continue no seu propósito. Vou divulgar aqui. Vai ser poderoso que Deus vai fazer em nome de Jesus, tá? O próximo, se Deus... Depois eu comunico o próximo. Estou com mais 2 estados aqui já, conversando, procurando o local. Então a gente vai fazer um em cada estado. Se você mora próximo, se você consegue estar com a gente, então não deixe para a última hora. Compre seu ingresso, vai ser muito bom, vai ser um tempo poderoso que nós vamos estar ali em comunhão. Então eu tenho certeza que Deus vai fazer algo sobrenatural. Amém? Como nós estamos nessa campanha do Desperta os Sacerdotes, e ontem foi um culto muito difícil de ministrar. Foi um tema de seminário, não se traz aquilo em live aberta, tá? Talvez eu tire do YouTube, já preciso te adiantar isso. Foi falado muita coisa e tem muita coisa ali que infelizmente traz problemas, né? Para quem trouxe uma palavra ali, né? Tem muita coisa que a internet eles usam de má fé. Então talvez eu tire o conteúdo de ontem, tá? Então você que assistiu, você já sabe que talvez não estará ali no YouTube o de ontem, porque foi um tema que seria ministrado num grupo fechado, tá? Então, em nome de Jesus, como estamos nessa campanha, nós estamos destronando principados e potestades. Tenho certeza, como a gente está nessa campanha dos 21 dias, Deus já decretou nossa vitória, mas está acontecendo batalha espiritual. Nós estamos em guerra, tá? Estamos em guerra, só que em unidade nós somos mais fortes. Em unidade nós somos mais fortes. Então hoje eu quero destronar, né, uma parte também que se chama idolatria. E a idolatria ela é vista como prostituição aos olhos de Deus. Então está muito atrelado, tá? Está muito atrelado no que eu vou falar, que está ligado nessa área sexual, que é a área que a gente está entrando, né, dentro dos casamentos, né, nessa área. Então, hoje eu quero falar um pouquinho sobre idolatria. Quem vai ministrar é a Jana. Então, eu quero começar trazendo a base bíblica em Oséias. Estou com 4 Bíblias abertas aqui, vou tentar resumir para chegar no conteúdo da Jana. Quero começar em Oséias, capítulo 3, versículo 1. Oséias, capítulo 3, versículo 1. Vai dizer assim: E o Senhor me disse, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para os outros deuses e amem os bolos de uvas.
E Oséias 1, versículo 2. O princípio da palavra do Senhor por Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. E foi e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. O que eu quero trazer, começar com essa passagem de Oséias, já foi ministrada nos cultos aqui do nosso ministério. Oséias, ele é confrontado pelo Senhor, nosso Deus, porque Deus está extremamente triste. Deus está muito chateado, magoado, por ele olhar para a terra e ver que a terra está contaminada, né? E Deus queria que Oséias sentisse o peso que é a idolatria. A idolatria para Deus é como a prostituição, tá? Pessoas que hoje precisam tocar, pegar, tudo que você precisa tocar e sentir, e talvez você coloque a sua fé em algo palpável, Deus já não se agrada. O tempo todo que você vai ver o meu ministério não coloque expectativas em mim, não coloque expectativa em nada. Quando eu leio o texto de Êxodo 20, versículo 4, Deus ele é muito claro quando ele diz: não tenha imagem de nada que há no céu, nem na terra, nem embaixo da terra. Então hoje as pessoas necessitam ter algo palpável para colocar sua fé sobre aquele objeto. Isso se chama prostituição, tá? Deus não se agrada. Quando você vai ler Oséias no capítulo 2, versículo 20, Oséias capítulo 2, no versículo 20 vai dizer assim: e desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás o Senhor. E acontecerá naquele dia que eu responderei, diz o Senhor, eu responderei aos céus e estes responderão à terra. Quando você lê Oséias no capítulo 2, versículo 20, aqui está falando sobre a escatologia, está falando de Apocalipse. Quando fala aquele dia, é o dia que Deus vai cobrar da terra toda a prostituição que aconteceu naquele tempo de Israel. Tá? Então toda vez que você vê naquele dia, no dia do Senhor, tá falando sobre a escatologia bíblica, que é o que a gente vai estudar agora um pouco mais para frente no seminário. Então Deus ele tá dizendo que as pessoas não têm fidelidade. E naquele grande dia estará com Deus em fidelidade, conhecerá o Senhor. Então assim, se você puder estudar Oséias, estude, mas com os olhos voltados para Apocalipse. Oséias é um livro que traz muitos relatos que vai se juntar com o Apocalipse para você entender. Deus, ele odeia idolatria, odeia, ele vê como prostituição. E muitas vezes eu vejo pessoas, né, que têm dificuldade de entender o que é idolatria, né? Tem um pouco de dificuldade. Então, tudo que divide a glória de Deus com algo é idolatria. E tem pessoas que têm isso enraizado dentro do coração e é um principado, tá? Uma potestade que precisa ser destronada em nome de Jesus. Então, como a gente está guerreando no mundo espiritual contra os principados, eu creio que Deus não me levou à toa nesse texto hoje. Tenho certeza de que Deus vai destronar também esse principado que atua sobre o Brasil, que é a idolatria, tá? Oséias 3, versículo 12. Oséias 3, versículo 12, vai dizer assim: o meu povo consulta a sua madeira e a sua vara lhe responde, porque o espírito de luxúria os engana e eles se corrompem, apartando-se da sujeição do seu Deus. Olha isso aqui, Deus está dizendo que as pessoas estão consultando madeira, idolatria, espírito de engano, e o espírito de luxúria é atrelado nessa área sexual, na área onde está mais corrompida, onde eu falei ontem, a terra está contaminada. Deus, ele olha para a terra e vê prostituição, é isso que Deus vê. Ele conta-se nos dedos, por isso que a Bíblia é clara, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Pense que dentro de uma igreja vai sair um povo, dentro de um povo, porque Deus está buscando verdadeiros adoradores que não se corrompeu. Pessoas que entenderam que Deus é um espírito, que não precisa tocar, que não precisa nada. Jesus já pagou alto preço, mas tem pessoas, infelizmente, que ainda precisam, necessitam
tocar no profeta, fazer algo ali com quem está ali, e eu vou totalmente contra essa linha, porque eu vejo que o povo está se corrompendo no mesmo contexto de Oséias. Muitas vezes estão buscando profetas como consultavam uma madeira. Como consultavam uma madeira. Deus disse: rasguei o véu, paguei um alto preço, te dei autoridade, te dei poder, então não precisa ficar buscando mais nada. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora em secreto, que eu, o Senhor, me revelo para você. Se eu estiver pregando contra a palavra, eu tenho que rasgar a Bíblia. Porque eu acredito que o que eu trago para vocês nada mais é do que trazer um povo à consciência. Um povo à consciência, que isso aqui é suficiente para as nossas vidas. O que Jesus fez na cruz, eu não preciso mais de nada. Nós somos só um canal de avivamento, um canal de conhecimento. Se você pegar esse código no mundo espiritual, você vai ver como que Deus se agrada quando olhar para a tua vida. Quando eu entro no meu quarto, eu não toco em nada, eu não preciso de nada. Eu entendo que eu preciso de ter comunhão e fidelidade. O que é a fidelidade? Você já aprendeu. A fidelidade é crer nas escrituras, sem colocar dúvidas. De Gênesis a Apocalipse. E de Gênesis a Apocalipse, Deus está olhando para a terra como prostituta, porque ele está vendo idolatria de Gênesis a Apocalipse. O povo se contaminou. Quando não foi na área sexual, foi na área da idolatria. Talvez você está se analisando nesse contexto, está falando: pastora, eu não sou meramente uma pessoa que estou na área sexual contaminada, mas talvez tenha algo de idolatria aí que está atrelado, e Deus está querendo trazer isso à sua memória nessa noite. Porque quando Deus bate num tema, eu sei que tem o povo que precisa ser consertado, tá? Ontem, quando eu acabei o culto, tive muitos sonhos perturbadores, tá? Janaína também, o tema foi pesado. Eu tenho certeza que muitas pessoas não estão vivendo com santidade, me desculpa. Tem muitas pessoas que ainda não vivem santidade, que ainda tá com o pezinho na podridão das legalidades. E eu venho como boca de Deus te dizer: Deus não olha o inocente por culpado, nem o culpado por inocente. Então, uma vez que você aprendeu, se posicione. Porque Deus, ele olha para dentro das casas e está dizendo: meu filho já aprendeu, já não é inocente. Então tem algo que a gente não transfere para o outro. Nós mesmos precisamos repreender. Nós precisamos se posicionar. Porque Deus, ele olha para a sua vida e para a minha vida como uma alma e está dizendo: você já aprendeu. Por que ainda tem portas e legalidades abertas? Então, assim, é um tema pesado, mas é um tema necessário, tá? Vou continuar aqui, ó, Isaías 42, versículo 8. Isaías 42, versículo 8 vai dizer assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome e a minha glória, pois a outro não darei, nem o meu louvor a imagens de escultura. Vou repetir para você entender esse versículo. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outro não darei, nem o meu louvor e nem as imagens de escultura. Deus está combatendo a idolatria. A idolatria entristece o coração de Deus. Honrar uma pessoa não é você ser idólatra. Honrar é algo, idolatria é outra, mas as pessoas hoje elas estão saindo do lugar de honra e entrando dentro da idolatria. E eu preciso alertar a igreja. Deus está mais uma vez olhando para a terra e buscando verdadeiros adoradores. A Bíblia diz que poucos vão entrar pela porta estreita. E naquele dia vai ser um dia de surpresa. Um dia que nós vamos olhar e vamos nem entender o que está acontecendo. Nem vamos entender. Porque muitos estão com Bíblia debaixo do braço, mas não ama as escrituras. Só prega. Não ama, porque para amar, você tem que viver a palavra. É isso aqui que está acontecendo. Vamos lá. Jeremias 3, 9. Jeremias 3, 9. Aleluia. Jeremias 3, 9. E sucedeu que pela fama da sua prostituição contaminou a terra, porque adulterou com a pedra e com a madeira. Ó a idolatria aqui mais uma vez atrelada à prostituição. E sucedeu que pela fama da sua prostituição contaminou a terra, porque adulterou com a pedra e com a madeira. Pensa aí como Deus está triste.
olhando para a terra e ver pessoas ainda cegas espiritualmente. E fecho aqui em Levítico 19, versículo 4. Levítico 19, versículo 4. Não adorem ídolos, nem façam deuses de metal. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem ídolos, nem façam deuses de metal. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu só queria entender qual é a dificuldade, amados, a dificuldade do ser humano, né, conseguir falar, orar, né, a Jesus Cristo e a Deus. Qual é a dificuldade que as pessoas, estou falando no contexto geral, tem dificuldade de entrar no secreto e falar: Senhor, em nome de Jesus, eu entro agora na tua presença e eu quero conversar com o Senhor, ter um diálogo, né, uma oração. Deus está dizendo que ele não gosta de idolatria, ele não quer telefone sem fio. Deus, ele quer você em comunhão, em fidelidade. E as pessoas hoje, como eu falei, elas pedem o tempo todo: ora por mim, jejua por mim, tira uma palavra por mim. Por quê? Porque não tem fidelidade, porque não tem intimidade. Quando a pessoa tem intimidade, a pessoa sabe, lê as escrituras e crê no que Deus falou com ela. É isso aqui que eu preciso passar isso para vocês. Deus, ele me chamou para uma geração e ele fala: filha, leve o povo até mim. Tira isso de telefone sem fio, tira isso de precisar de alguém. Por um bom tempo, né, nós poderíamos estar sendo enganados quando a gente precisava de alguém estar intercedendo, alguém fazendo algo, mas hoje o véu foi rasgado. Hoje o véu foi rasgado. Então, eu quero te levar o mais próximo de Deus possível. Eu quero que você mande uma mensagem para mim e fale assim: Pastora Thalita, hoje eu sei quem é Deus. Hoje eu conheço as escrituras, hoje eu tenho intimidade, hoje Deus me responde, eu tenho sonhos proféticos. É isso aqui que eu espero deste povo. É isso aqui que eu espero de quem me segue. Talvez a forma que eu falo, a maneira que eu me expresso, pode soar, tem pessoas que falam assim: nossa, como ela é prepotente, ela é uma pessoa orgulhosa, né? Eu já escutei muito, ela é muito autoritária. Mas eu quero te dizer, o autoritarismo não é para um conserto, é chamando o povo à consciência. Você imagina Elias lutando com aquele monte de profeta de Baal, como que ele não devia ser também, né, autoritário ali, não é? Chamando o povo à consciência. Moisés não entra na terra prometida, por quê? Porque o povo perturbou Moisés, Moisés pecou contra Deus. Foi lá, né, e passou. Então eu preciso te dizer, não é nada pessoal, não é nada contra ninguém, é chamando o povo ao arrependimento. É igual João Batista, raça de víboras, pense aí, como que João Batista não era visto naquele tempo, né? O povo chegando e ele falando: sai daqui, raça de víboras, vocês não querem Jesus, vocês não querem conserto. Então assim, não tem como um profeta de ofício vir chamar o povo à consciência sem falar um pouco mais duro, sem falar nesse tom. Tem temas para todos os gostos na internet. Você vai ver que tem pessoas que traz uma linha mais leve, tem pessoas que não é chamado para libertação, é chamado para o profético. Então você vai ter todas as linhas, cada um foi chamado de uma forma, mas a linha que Deus me usa é dessa forma. Eu não consigo chegar aqui nas redes sociais sem exortar vocês, sem fazer vocês crescerem e chamar vocês a uma consciência. Você precisa entender que idolatria é prostituição. E talvez você se analisou no culto de ontem e falou: pastora, tô com essa brecha fechada, não tenho nada nessa área da sexualidade, mas Deus está dizendo que se tiver idolatria, tá no mesmo parâmetro. Ele vê como prostituição. Então é chamado a consciência do povo. Espero que vocês consigam entender a forma que eu falo, tá? Espero que você também se posicione. Deus não chamou os covardes, Deus chamou as pessoas que têm ousadia, mas você precisa estar cheia da palavra para quando você abrir a sua boca não sair o eu acho, sair a palavra de Deus diz, que foi assim que Jesus confrontou o diabo naquele
monte onde ele foi oferecer, né, os reinos da terra para Jesus. Jesus não usou de poder, não usou de unção, Jesus usou de palavra. Então, quando você se encontrar em qualquer ambiente, você não vai falar eu acho, você vai dizer a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz, tá? Glória a Deus. Vamos, amados, agora eu quero chamar a Jana, em nome de Jesus. Jana vai trazer uma palavra, a gente vai ser o mais breve possível, né, que tem a célula das meninas, para não atrasar muito, mas eu tenho certeza que Deus vai falar de uma forma poderosa no seu coração. Quero orar, vamos orar, amados, aqui. Antes de eu chamar a Jana, eu vou orar nessa campanha. Quero orar hoje destronando a idolatria. Quero destronar em nome de Jesus. As nossas orações são flechas no mundo espiritual. A Bíblia diz que no primeiro dia Deus já decretou a vitória para Daniel, só que teve batalha espiritual. Então nós estamos em guerra, mas somos soldados posicionados, somos leoas do Senhor. Você é uma leoa nessa noite, e uma leoa, ela defende a sua cria até o último minuto. Então vamos orar, amados, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, Pai. Senhor, eu me apresento no campo de batalha, Pai. Senhor, eu peço que o Senhor troque as minhas armaduras, Pai, por armaduras novas, lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro. Coloca, Pai, sobre a minha vida e sobre a vida dos teus filhos, o capacete da salvação, a couraça da justiça, cinturão da verdade, escudo da fé, espada do Espírito e as botas do Evangelho da paz. Senhor, em nome de Jesus, Pai, neste dia chamado hoje, na agenda do céu, eu venho como uma coluna do céu aqui na terra, apresentar esta campanha diante do teu trono, Senhor, e hoje eu peço que o Senhor libere arcanjos, Pai, para destronar esse trono chamado idolatria, aonde o Senhor vê como prostituição. Senhor, conta com esses Elias que estão se levantando aqui na terra, Senhor, em nome de Jesus, Pai, destrona agora a rainha dos céus, Pai. Todo altar de idolatria, nós destronamos, cancelamos, anulamos, rejeitamos pelo poder e autoridade que é no nome de Jesus. Nós entronamos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador no seu trono de glória. Nós declaramos que não precisamos de imagem, Pai. Nós não precisamos de madeira, Pai, para orar, para se reverenciar, para se ajoelhar. Porque o grande eu sou é quem nós devemos fidelidade. As escrituras sagradas dizem que o Senhor odeia idolatria, que desde as leis que o Senhor constituiu, o Senhor já decretou, não se curvarás à imagem de nada que há no céu, nem na terra, nem embaixo da terra. Êxodo, capítulo 20, versículo 4. Senhor, em nome de Jesus, mediante a tua palavra, eu decreto, Pai, que está acontecendo batalha espiritual, eu consigo sentir os contra-ataques, mas o grande eu sou está à frente desta guerra. Eu declaro que tem miríades e miríades de anjos, Pai, nos carros, Pai, nos cavaleiros posicionados, Pai, e eu declaro em nome de Jesus, Pai, que cai por terra todo altar de idolatria. Nós declaramos, Pai, que o nosso único e suficiente Salvador é Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, eu declaro, Pai, que o teu povo está se levantando com ousadia, sem medo de decretar o que está escrito nas escrituras. Senhor, eu declaro, Pai, no mundo espiritual, que o teu povo, a tua igreja, se levantou como nunca antes. O teu povo se levantou e determinou que o Senhor conte com eles, conte comigo. Senhor, quando nós falamos, eis-me aqui para a obra, não é de qualquer jeito. Que o Senhor olhe para as nossas vidas e encontre santidade, Pai. Que nós possamos, Pai, em nome de Jesus, Pai, se levantar como os remanescentes desta geração. Senhor, a tua palavra diz que o noivo vem buscar a sua igreja. Nós decretamos no mundo espiritual que estamos preparados, Pai, ansiosos para este grande dia, o dia do Senhor, o dia que o Senhor vem cumprir juízo sobre a terra, mas antes o Senhor tira a igreja, Pai, porque a igreja somos nós, um povo separado, cheios da presença do Espírito Santo. E eu declaro, Pai, em nome de Jesus, que esta geração vai alcançar milhões e milhões de almas que ainda
nem sequer ouviram falar de Jesus. Eu declaro que onde nós passarmos, a nossa boca será como uma flecha. Nós vamos alcançar vidas. E essa espada que hoje penetra juntas e medulas vai alcançar vidas que nunca nem sequer ouviu falar da tua palavra. Senhor, eu te entrego, Pai, toda a honra, toda a glória, todo o poder e toda exaltação a quem é digno, que é o nosso único e suficiente Salvador. Eu quebro toda idolatria contra a minha vida, declaro que sou um vaso que quebra, um vaso que traz conhecimento, Pai, mas que o Senhor possa operar sinais, maravilhas, e que o Senhor possa, Pai, nesta noite, trazer uma palavra através da tua filha, a Bispa Janaína, uma rema revelada do céu, e que mais escamas dos nossos olhos possam cair, porque o que liberta verdadeiramente é a tua palavra. Conhecer a verdade vos libertará. E eu declaro em nome de Jesus que nós estamos sendo libertos pelo poder da tua santa palavra. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus, aleluia. Destronamos idolatria em nome de Jesus. Os arcanjos estão posicionados. Estamos em guerra. Jana, me dá um oi aqui para você entrar rapidinho, trazer uma palavra. Ver se Jana consegue trazer algo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Siga firmes, amados, aí, viu? Você segue em nome de Jesus. Aleluia. Eita Deus! Tá bom, pastora, o posicionamento da câmera? Janaína, me chame de apóstola, por Apóstola, me favor. Hoje vou falar que perdoa. você ainda é diaconisa. Apóstola, me perdoa. A paz do Senhor a todos, shalom, glória a Deus. Eu, por mim, já estava satisfeita. Que palavra. Só que, como eu sempre, né, estou comentando com a apóstola Thalita, é uma dificuldade que o povo tem, que é só Jesus na terra. Mas glória a Deus, né? Estamos aqui firme e forte, não vamos parar, não vamos nos calar, né? Vamos fazer o id do Senhor, que é isso que Ele quer. Se posiciona e vai, filha, porque quem dá o comando é Ele quem está na situação, é Ele general de guerra. Só devemos ouvi-lo e obedecer às ordens do Senhor. Amém? Hoje eu estou muito feliz, estou vendo aqui os comentários. Glória a Deus, me ajuda, Senhor. Vamos ser bem breve, porque daqui a pouco também, né, temos 2 células, né, para acontecer. Mais palavra do Senhor, porque aqui é um ministério palavra, aqui não tem achismo, como a apóstola, né, nos ensina. O achar, eu acho, não vai mudar a vida de ninguém, mas a palavra, ela muda a história, ela muda toda a situação, e o que temos para cada um de vocês e para nós mesmos é a palavra do Senhor, que cura e liberta. Amém? Hoje vamos falar do orgulho, o orgulho dentro dos lares, o orgulho que tem destruído lares. Glória a Deus, aleluia. O orgulho no casamento e dentro dos lares. O orgulho quebra a comunhão com Deus e com o casamento e com a família. Quando cada um quer ter razão e ninguém cede. Quem aí nunca? Porque, amados, nós somos seres humanos. Sempre tem uma pontinha de orgulho. E essa pontinha, Deus também se entristece, porque Ele não quer orgulho. Ele quer alguém humilde, né? E em Provérbios 13:10 vai falar: da soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselham está a sabedoria. Uma pessoa orgulhosa sempre vai trazer brigas, contendas, confusão. Ela não tem humildade. E dentro dos lares, o orgulho, a soberba, tem trago uma desunião.
a mãe com o filho com a mãe, o esposo com a esposa. Então, o orgulho, ele destrói laços. O orgulho faz com que aquilo que você poderia resolver naquele momento leve dias, meses, anos. E é como eu falei na outra live, né, com vocês. Vai girando e vai virando uma bola de neve. E lá na frente vai ser muito mais difícil. Então, que o orgulho seja quebrado hoje em nome de Jesus, porque hoje Deus vai ser cirúrgico nessa live. Hoje o que ele tem para você você precisa quebrar esse orgulho, você tem que tirar esse orgulho de dentro da sua família, de dentro do seu lar. E o que tem que prevalecer aí é o amor, a união, a compreensão, a compaixão. Aleluia, glória a Deus. O orgulho impede o perdão e a reconciliação. Você pode ver que a pessoa orgulhosa, ela nunca quer que as pessoas tenham o direito de falar algo, porque o orgulhoso sempre quer falar. Ah, mas eu tenho a razão, eu quero ser a razão, eu tô certa, eu não quero te escutar. É isso aqui, pronto, e acabou. Não dá o direito do outro falar, não dá o direito do filho, às vezes, falar o que está sentindo, porque a mãe quer se posicionar. Ei, me escuta, é isso aqui. E muitas das vezes não é um posicionamento de mãe, é orgulho. O orgulho destrói laços, destrói aquela conexão que você tem que ter dentro do seu lar, com o seu filho, com a sua filha, com o seu esposo, com a sua esposa. Então, o orgulho, amados, tem que sair hoje de dentro do teu lar. O que tem que prevalecer aí são pessoas adultas, cheias do Espírito Santo, e falar, peraí, acabou. Aleluias. Hoje o que vai prevalecer sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, sobre o meu casamento, é a humildade. Porque quando você é humilde, você consegue escutar o outro, você dá a chance do outro falar. Não é só você que quer. Já viu o orgulhoso como que é? Eu quero falar. O que eu falei tá certo. Eu não quero escutar o que você tem para falar. O que você tem para falar não me acrescenta, porque eu quero falar isso, independente se está te machucando ou não. Isso se chama orgulho. O orgulho não agrada o coração de Deus. Deus não está nisso. Aleluias. E Deus hoje vai quebrar o teu orgulho. Porque às vezes o teu orgulho está te impedindo de você entrar por aquela porta que você tem pedido a Deus. Muitas das vezes você está aí num processo, querendo algo, e Deus está falando, peraí, filho, eu preciso quebrar esse teu orgulho. Para tu obter isso daqui, eu vou ter que quebrar algo que para você é... Imagina aí para um orgulhoso, uma pessoa que só quer ser escutada, nunca dá a chance do outro falar, é só ela que tem razão, só ela que... Imagina Deus falando para ela assim, ó, peraí, hoje você não vai falar nada, hoje você vai escutar. Para o orgulhoso, isso daí é terrível, terrível, porque ele não quer escutar, ele quer falar. Ele precisa, muitas das vezes, agredir o outro e nunca escutar. E Deus não está nisso. Deus não se agrada do homem e da mulher orgulhosa. E você precisa quebrar isso hoje dentro do seu lar. Talvez o seu casamento hoje está nessa situação por conta do seu orgulho. Às vezes você quer muito olhar o outro, ah, mas é por causa do outro. Ah, mas é o outro que é assim. Ah, meu marido que é desse jeito, a minha esposa que é assim. Ei, amados, muitas das vezes é o teu orgulho que não te deixa enxergar a situação. E é muito mais fácil você culpar o outro do que você falar a verdade. Tem um orgulho aqui que ultrapassou os limites. E hoje Deus quer dar um basta nesse orgulho. Deus quer trazer algo poderoso para dentro do seu lar, para dentro da sua família. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O orgulhoso, ele sente a necessidade de estar sempre no topo. Então, muitas das vezes aí dentro da sua casa, você se encontra dessa forma. Você se impõe dessa forma. Eu estou aqui, ó. Então, vocês que falem baixo, vocês que falem aí da maneira que eu quero. Sempre impondo, mas nunca gosta de, ó, me fala aí no que eu estou errando.
Me fala aí o que que eu posso estar fazendo para não entristecer teu coração, que eu já percebi que o que eu falo para você entristece você. Me fala aí onde que eu estou errando. O orgulhoso, ele nunca vai querer escutar. Para ele isso daí é terrível. Então, se você hoje tem esse orgulho dentro de você que está destruindo muitas das vezes o teu casamento, a tua união de filho com uma mãe, de um filho para com a sua mãe e seu pai, quebra esse orgulho hoje. Quebra isso hoje. Você, quando quebra um orgulho, você abre portas no mundo espiritual. Talvez aquilo que está preso hoje seja por conta do seu orgulho. E Deus está esperando só você tomar um posicionamento, falar, Senhor, me cura. Muitas das vezes esse orgulho vem de algo ferido aí dentro. E Deus está falando assim, filho, filha, me entrega hoje esse orgulho que eu não tenho me agradado. Eu não tenho me agradado. Aleluias, glória a Deus. Em Filipenses 2:3 vai falar, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Deus ama os humildes. Deus ama humildade, porque a humildade reconhece. O orgulhoso nunca vai reconhecer. Ele sempre vai querer ter razão. Aleluias. Considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Aleluias. Glória a Deus. O orgulhoso, ele quer controlar. Você é uma pessoa que gosta de controlar? É controladora? Pare hoje com isso. Deus, ele vai te curar. Hoje ele vai arrancar esse orgulho de dentro de você. Aleluias, glória a Deus. Ele não gosta de servir. Casamento é um serviço mútuo. É você, seu cônjuge, não é só, só eu que quero fazer, só eu que posso falar, só eu que vou fazer do jeito que eu quero. Amados, casamento é isso aqui, é os dois sentar e conversar e ver se para o outro tá bom e para você tá bom, amém. Porque imagina aí você tá vivendo um casamento que só você impõe. Ó, marido, você vai fazer isso é do jeito que eu quero, mas aquilo ali tá machucando ele. Mas para você, como você é orgulhosa, não, tem que ser do jeito que eu quero. É do jeito que eu... Não é assim. Amados, faça aquilo que agrada o coração de Deus. Quando você entender que a tua maior aliança é com Cristo, você vai começar a pensar naquilo que você vai fazer. Porque você não vai estar só magoando o outro, você vai estar magoando e traindo a Cristo. Então, quando você entender dessa aliança, você vai ter o maior cuidado com a vida do outro. Você vai ter cuidado com o teu esposo, você vai ter cuidado com a sua esposa. Aleluias. Quem de nós, dentro de nós, existe uma pontinha de orgulho. Que Deus venha hoje nos curar, quebrar todo o orgulho, nos moldar da forma que Ele olha e fala assim, a minha filha está do jeito que eu queria, não existe mais orgulho ali, mas existe uma humildade. Existe uma mulher e um homem posicionado que gosta de escutar também. Não é só falar. Porque é como eu falei, o orgulhoso ele só quer falar, ele só quer ter voz, ele não deixa a pessoa ter voz. Então que você seja hoje humilde na presença do Senhor. Aleluias. O orgulhoso, ele bloqueia uma correção. Você já viu alguém que você vai falar algo e a pessoa fala assim, não, nem adianta me corrigir. Eu sei o que eu estou fazendo. Pronto, e acabou. É do jeito que eu quero. Ele não gosta de correção. Ele só quer dizer que está certo, pronto, e acabou. Ele quer sempre calar o outro. Aleluias. Deus não está nisso. Você precisa falar, mas você também precisa dar ouvido para aquele que quer falar. Muitas das vezes quem quer falar algo com você está ali, ó, a ponto de explodir, mas você não dá a chance, porque você é orgulhosa. Ah, jamais, Janaína, eu vou deixar o outro falar, jamais, eu tenho que falar e vomitar. Amados, seja humilde de coração, senão Deus vai te quebrar todinho. Deus, ele quebra o orgulhoso. Ele tem poder para isso. Eu e você pode não ter esse poder, mas o Todo-Poderoso, ele quebra todo orgulho. Ele quebra, amados. Ele quebra. Aleluia, Jesus. Em Provérbios 12:1 vai falar: quem ama a disciplina, ama o conhecimento. Aleluia. Esse versículo me fez lembrar até a apóstola. Ela sempre está trazendo os ensinamentos, né? Da forma que Deus usa ela, mas muitos se recusam. Eu não quero essa disciplina.
Então é como ela fala, então vai rasgando as páginas da Bíblia, quando chegar, acho que agora, pelo jeito que eu entendi, é só uma página só que o povo quer, que é o que tá ali que eles querem, né? Ama o conhecimento, mas os que odeiam a repreensão é estúpido. Há quantas pessoas estúpidas? E quantas pessoas você não vai encontrar no seu caminho estúpido dentro da área do seu trabalho, dentro da sua casa também existem pessoas estúpidas. Amém? Então você precisa estar alinhada com Cristo. Se existe aí alguém dentro da sua casa orgulhosa hoje, eu creio em nome de Jesus que Deus vai ter um encontro com ele, porque a cereja do bolo Deus me entregou, não é possível. Falei, Senhor, me usa, né? Mesmo no pouco tempo, mas Deus fala, Deus não interessa para Deus. Deus quando quer curar, Deus quando quer resolver algo, amados, ele quer só uma oportunidade de alguém posicionado para ele usar como boca de Deus nessa terra. Ele Alguém não falou precisa. assim, ó, rasga a Bíblia e fica só com a capa. Amados, a situação tá desse jeito. Daqui a pouco o povo só tá andando com a capa da Bíblia. É, porque é uma capa mesmo. Que a capa se identifica, né? Então, é bem complicado, mas eu não me importo. Eu sempre falei para minha apóstola, eu gosto do negócio chicoteando nas minhas costas mesmo. Nunca gostei desse negócio. Ela me conhece. Eu não gosto assim. Eu não gosto. Eu gosto de fazer assim, Janaína, toma vergonha na sua cara. Se levanta, se posiciona, ó. Já, negócio já. Eu não gosto desse negócio que, sabe? As pessoas, ai, é mesmo, tu tá Não, e com deixa eu dor. falar, eles podem achar que porque a gente tem essa proximidade, né? Não tem isso, mas tem horas que eu tô conversando com ela e ela se abre para mim que eu falo, ei, tá errado. Pode parar, tá errado. E ela É, aceita, tá? Ela não é uma pessoa que fala assim, ah, não, para, a gente já tem intimidade. Não, ela fala, ela fica calada e ela escuta. eu escuto e levo isso para minha vida, porque eu levei uma vida toda só querendo ser. Sabe a pessoa quando eu chegava na pessoa e falava assim, ah, eu fiz isso aqui de errado, aí vinha outras pessoas e falava assim, ah, mas é assim mesmo, Jana, é assim mesmo, mas lá na frente tu vai errar de novo e tal. Quando eu encontrei alguém que falou, toma vergonha nessa tua cara. Ali, amado, parecia que as escamas iam caindo, sabe? Porque a própria verdade me libertou. A verdade, não adianta você acalentar ninguém com mentira, com massagear a alma de alguém, a pior coisa que você faz na sua vida. Não massageia, não massageia. É chicote de Bíblia. O que vai libertar a pessoa é Bíblia, é palavra. Pronto, acabou. Cada um que se posicione, se posiciona. Eu lembro que no início do meu processo, quando eu estava acamada, muito doente, eu estava. Amados, não tem noção, era leprosa do começo ao fim, era no interior e exterior, toda leprosa. Acamada, não andava, estava só pela misericórdia. E eu falava assim, na época era pastora: Pastora, vem aqui orar na minha casa. Não, vou não. Se posiciona você, vou estar aqui na intercessão, fazendo o que eu tenho que fazer, mas hoje, para a honra e glória do Senhor, hoje ela vem na minha casa. Toda semana a gente tem que se ver, a gente mora bem próximo. Ela vem na minha casa. A apóstola está aqui como prova. Eu já pedi a apóstola para a senhora orar na minha casa? Nunca, porque eu entendi o que é posicionamento. Eu me posicionei, eu entendi que a minha oração criou uma intimidade tão grande com Cristo. Eu não preciso, amados. Eu não preciso. A única oração que a apóstola fez dentro do meu lar foi para consagrar e apresentar a minha neta quando nasceu. A minha netinha está com 9 meses. Então, foi a única vez que ela orou ali sobre a vida da minha netinha para apresentar o Senhor. Fora isso, glória a Deus, eu criei essa intimidade. Então, você cria hoje essa intimidade com o Senhor. Pare de ficar batendo em portas e portas, pedindo oração, isso e aquilo. Amados, vai para o teu secreto. Cria uma intimidade que tu não vai querer sair de perto do teu pai nunca. Intimidade. Aleluia, glória a Deus. E no começo com a Janaína, para quem não conhece ela, que tem muita gente que é a primeira vez na live, ela toda destruída, né, espiritualmente, mentalmente, fisicamente, ela queria passar a etapa, pular essa etapa. Em vez de ajudar ela, ela queria que eu ajudasse a filha, no caso. Eu falei, parou, parou. Primeiro você, depois os seus, através de você. Não é a pastora Thalita. Exatamente, foi dessa forma. Eu estava tão desesperada, amados, porque hoje você pode se encontrar aqui dessa forma.
Ah, eu preciso, mas meu filho precisa mais. Não, Jesus chegou para você. Vai ser através de você o que Deus vai descer sobre a sua vida, que teus filhos, teu esposo, tua esposa vai olhar e vai falar verdadeiramente, Deus chegou sobre a vida da minha mãe, sobre a vida do meu pai, sobre a vida do meu esposo. Eu quero viver esse Deus. Então é o teu próprio testemunho que vai trazer. E eu sou grata demais por isso, amados. Eu ganhei muito conhecimento, muita sabedoria. Minha visão mudou muito. E eu sou grata demais. E o que que foi, Janaína? Palavra. Palavra. Não era só vir a impor a mão na minha cabeça, manifestar. Amados, não saía disso. Mas quando falou, ó, toma aqui, o que eu tenho para você é palavra pronta, acabou. Saí dos cativeiros. Quem, quem conhece meu testemunho sabe aqui, ó. Ninguém mais me coloca em cativeiro. Vem com história de que. Ai, Janés, oh, não me atinge mais. Não me atinge mais. Aprendeu tanto que virou uma arma. Agora é uma arma. Eu glorifico a esse Deus. Não tem como eu. Não tem, amados, nada que eu faça para Deus. Ó, o que eu estou fazendo aqui para Deus hoje, trazendo uma palavra aqui para 292 pessoas. Isso aqui é Deus me quebrar, porque a pastora sabe, a apóstola sabe que eu tenho essa dificuldade, né, com a internet. Mas isso aqui eu entendo que é um trabalhar de Deus. Eu vou te quebrar um pouquinho, filha, não é do jeito que você quer. A minha palavra precisa chegar. Não chegou para você, não te tirou de uma cama? Não te trouxe cura? Não te libertou? Não te tirou dos cativeiros? Então, por que que você tem que ver o teu irmão que hoje pode estar em cima de uma cama assistindo essa live, através da palavra pode alcançar, curar, levantar, se tornar uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus e levar a palavra dele. E é dessa forma. Então, por isso que eu me posicionei. Hoje eu sou muito feliz por estar aqui. Sou grata. Eu não tenho palavras, amado. Eu só tenho gratidão no meu coração. E para fechar com chave de ouro, aleluia, que Deus está me entregando uns códigos. Olha aqui, vocês conseguem ver aqui em cima? Ó, a nuvem de Deus está sobre a minha vida. Aleluias, glória a Deus. Amados, para fechar com chave de ouro. Tô Hoje só Deus te... esperando aqui. Tô só esperando o código. Aleluias. Para mim foi um código, pastora. Vai com calma. Apóstola, vai com calma. Aleluias. Deus hoje quer curar os orgulhosos. Deus hoje falou assim, filha, fala para o meu povo que hoje existe um rio Jordão. E quem é que queria passar pelo rio Jordão? Ninguém, que era um rio poluído, né? Ninguém queria. Mas Deus falou assim, hoje eu convido o meu povo a mergulhar nesse rio Jordão. Eu falei, Senhor, e onde está esse rio Jordão? Né? O Senhor me levou lá na palavra, lá em 2 Reis 5, que vai falar de Naamã. Naamã foi curado. Naamã, que para quem sabe aqui depois, só para resumir, para não tomar muito tempo por causa das células que vai acontecer. Naamã estava leproso, leproso. Quando ele tirava as armaduras dele, o que que havia nele? Lepras, feridas. Uma pessoa, geralmente, quando ela é orgulhosa, ela está cheia de lepra e ela é orgulhosa, mesmo toda cheia de ferida. Aleluias. E eu falei, Senhor, e esse rio aqui, pai? O que eu vou falar para o teu povo? Falar para o teu povo que o Rio Jordão hoje é dentro do lar dele. Pode sentar aí na mesa e preparar que o Rio Jordão hoje é dentro da tua casa. Cara a cara, com teu esposo, com teus filhos, com quem você acha que foi orgulhoso, falar assim, eu preciso quebrar esse orgulho hoje. É nesse lar aí que você se encontra hoje, que você vai descer esse Rio Jordão. Janaína, é difícil quebrar esse orgulho. Naamã teve que mergulhar 7 vezes. Não importa. Mas eu tenho certeza que quando você sentar frente a frente com quem você feriu através do teu orgulho, através da tua soberba, olhar e falar assim, hoje eu me encontro aqui contigo, amado. Hoje eu me encontro aqui contigo, filho. Meu esposo, senta aqui, amado. Eu preciso mergulhar nesse Rio Jordão que hoje está dentro do nosso lar.
Eu preciso me curar desse orgulho que está me matando, porque eu estou ferida e automaticamente ferida cria-se um orgulho dentro de mim, eu preciso ferir o outro. E Deus hoje quer te curar dentro do seu lar. E não é um Rio Jordão, só você. Você pode ver que Naamã foi orgulhoso. Ele vai falar aqui no versículo 9. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Olha, uma pessoa orgulhosa. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou, porque quem é orgulhoso vai querer sentar à frente vai falar assim: me perdoa pelo meu orgulho, me perdoa, porque eu fui orgulhosa e te feri. Quem é que quer? Mas Naamã fez o que o profeta mandou. Ó, Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá. Ele achou que Eliseu ia chegar lá, como eu achei que um dia a apóstola ia lá na minha casa orar. Olha só. Por-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Enganou-se ele. Enganou-se ele. Eliseu só deu só uma ordem. Mas quando ele chegou à frente daquele rio Jordão, que é o rio hoje que você vai enfrentar aí dentro do seu lar, você vai quebrar esse orgulho, aleluias. Ele se indignou, né? Muitas das vezes você vai hoje ter essa conversa com o teu cônjuge, com o teu filho, com a tua família, vai reunir todos à mesa e vai falar assim: me perdoa. Porque quando você pede perdão, amados, você está quebrando um orgulho dentro de você. E hoje Deus quer quebrar esse orgulho. E além de quebrar teu orgulho, Ele quer te curar como Ele curou Naamã. Eu tenho certeza que Naamã, ele não só saiu curado das lepras daquele Rio Jordão, como o orgulho dele caiu por terra naquele dia. Então hoje o Senhor tem cura para a tua vida, tem cura para o teu casamento. Talvez hoje o que está leproso devido ao teu orgulho é o teu casamento. Talvez o teu casamento está cheio de lepra por causa do teu orgulho. E tu precisa mergulhar nesse rio. É esse rio aí que você não quer, mas é esse rio que Deus tem para você. É esse rio aí. E não adianta pedir para a apóstola, não adianta pedir para a bispa Jana, não adianta pedir para as missionárias, não adianta pedir para as pastoras, ora aí por mim, jejua aí pelo meu casamento. É tu, o teu cônjuge e Deus. Vai curar aquilo que você feriu, vai curar aquilo que você deixou cheio de lepra por causa do teu orgulho. Hoje o que Deus tem para você, para a sua vida, é esse Rio Jordão dentro da tua casa, que você seja curado, que você receba isso em nome de Jesus. E aqui eu finalizo, porque as células ainda vai trazer palavra para o povo de Deus. Amém? Glória a E Deus. detalhe, aonde que Jesus se batizou? Amados. Glória a Deus. Esse Aleluia. Jordão é poderoso, não é? Aleluias. E eu vou Poderosíssimo. dizer algo. Janaína ministrando, Deus fala, vai lá em Esté. Vai lá, Esté, e também mostra alguém muito orgulhosa que perdeu o reinado pelo orgulho. E talvez hoje você está perdendo seu casamento por orgulho. Existe o sentimento, você ama seu marido, ama sua esposa, mas por uma situação que aconteceu que eu não preciso saber qual é, o orgulho está gritando muito mais alto que o sentimento. É isso aqui que está acontecendo. Quando eu abro o livro em Esté, capítulo 1, versículo 12, vai falar sobre Vaste, a rainha, bela e formosa. Versículo 12 vai dizer assim: porém a rainha Vaste recusou orgulho,
vir conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Naquele tempo, como hoje, não é diferente. A mulher é submissa ao homem, né? Só que às vezes a gente quer ter opinião, a gente quer ser maior, né? Quer bater de frente. E esse orgulho nos faz perder até o Éden que Deus nos entregou, que é o nosso casamento. E quando a gente perde, e lá na frente você tenta reconstruir com outra pessoa, continua problemas piores que o primeiro, porque o orgulho que era para ser tratado em você não foi tratado no primeiro casamento. Aí você vai ver no versículo 17 que diz assim: porque a notícia deste feito da rainha sairá a todas as mulheres de todo modo que desprezarão a seus maridos, aos seus olhos, quando se disser, mandou o rei Assuero que introduzissem a presença à rainha Vaste, porém ela não veio. Uma laranja podre empodrece um cesto inteiro. O texto é muito claro aqui. Ele está dizendo assim: a notícia vai correr. A notícia, Esther 1,17, eu tô agora. A notícia vai correr que a rainha se recusou, orgulhosa, passou por cima do rei. E todas as outras rainhas, as princesas, vão fazer o mesmo. Porque começa a se ser como uma referência. Talvez hoje você é uma referência dentro da sua casa e Deus está te quebrando. Se você não quebrar esse orgulho, uma geração futura vai sofrer as consequências. Porque nesse contexto aqui é um legado, são outras rainhas, outras princesas. Vasti era muito conhecida. E nesta noite, traga para o contexto da sua família, para o seu casamento. Talvez você é vaste. Talvez hoje você está com orgulho, perdendo um reinado e trazendo problemas futuros para uma grande geração. Então, que essas palavras que nós falamos hoje, mediante as escrituras, possa te tirar mais uma escama dos seus olhos, que se você se encontrou, se Deus te confrontou, vá, peça perdão. Não queira saber se você tem razão ou não tem. Deus não está preocupado com razão, Ele que vai determinar quem está certo ou quem está errado. Mas de mim e de você, Deus espera um posicionamento. Então, muitas vezes Ele vai nos quebrar sim, muitas vezes Ele diz, é você que pede perdão, mesmo você estando certa, porque através da sua vida vai alcançar uma geração. Um legado está sendo levantado. Você não está nessa live à toa, você não escutou esta live à toa. Deus está preparando todos os dias uma porção do céu. Todos os dias nós estamos trazendo muito conhecimento para Deus trabalhar em alguma área que ainda precisa ser trabalhada. Isso que a gente está fazendo essa campanha é como se fosse uma ministração, tá? É uma ministração. Todo dia a palavra que está sendo trazida, os códigos que estão sendo revelados através das Santas Escrituras, você vai ver que Deus vai falar com você como falou comigo. Acho que vou descer lá embaixo e vou pedir perdão, Janaína. Acho que vou pedir perdão hoje, que eu falei assim, eu tô certa. Meu marido falou assim, pondera nas palavras na internet. Eu falei, eu estou certa. Então acho que eu vou descer e vou pedir perdão. Aleluias. Aleluia. Eu creio que alcançou muitos lares, pastora. Muitos lares, porque o orgulho tem tomado conta das famílias e cegamente, às vezes, as pessoas tomam uma proporção tão grande que o casamento está indo por água abaixo, tá desmotivando o cônjuge e hoje é dia de pedir perdão. Hoje é dia de falar assim, me perdoa, eu fui orgulhosa, quero quebrar hoje, quero mergulhar nesse Rio Jordão, quero que o Senhor arranque esse orgulho de dentro de mim. Amém. Glória a Deus, amados. A gente vai encerrar por aqui. Amanhã é mais um dia de live. Vou avisar vocês o horário, tá? Que eu tenho um compromisso na parte da tarde, em nome de Jesus, mas eu aviso vocês com antecedência. Amanhã a pastora Eliana vai trazer uma palavra também poderosa. É a nossa canelinha de fogo aqui do ministério, né? Ela é bem arretada, vocês vão amar conhecer ela, para quem não conhece ela ainda. Então, continue o seu propósito, continue nas orações, 3 vezes ao dia. Pastor, eu falhei, não tem problema. Continua, não para. O problema é você parar. Continua, pastora, não consegui orar. No período da tarde, você vai orar no outro dia e Deus vai continuar contemplando a sua vitória, a minha vitória. Nós estamos aqui em unidade. Tenho certeza que está agradando o coração de Deus. Cada tema que nós trazemos e nos leva mais próximo de Deus.
ele se alegra. Então, que nessa noite nós possamos fechar os olhos, ativar nossa criança, imaginar o nosso pai rindo, feliz. O mesmo sorriso que você vê da apóstola, da bispa, eu quero imaginar que o meu pai está assim, sorridente, falando assim: que orgulho que eu tenho de vocês. Amém? Beijo, meus amados. Amo vocês em Cristo Jesus. Que agora tem célula da missionária Dani e da pastora Vanusa. Beijo.